atmosfera em comum em torno das nossas ideais de elevação dos nossos espíritos até Deus. Que assim seja. Bem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca um tópico chamado Sócrates e Platão como os precursores da ideia espírita. Isso me faz remontar ao livro Além da Morte, de Leon Denis, onde ele fala da doutrina secreta, que vem desde a Índia. Em todas as épocas da humanidade, sempre existiam pessoas que captaram as grandes realidades espirituais. Porque, independente de qualquer coisa, de qualquer conceito humano, existe a realidade. Nesse sentido, o Espiritismo é uma doutrina filosófica realista e não relativista. Ou seja, nós espíritas herdamos de Sócrates e de Platão o conceito de que a realidade existe. E hoje em dia a gente vê muita relativização, né? Cada um quer ter a sua verdade, o seu Deus, a sua religião. Mas, em verdade, cada ser humano tem uma percepção da realidade diferente um do outro. Mas a realidade em si existe. E à medida que os espíritos vão se purificando, eles vão alcançando essa realidade. E em todas as épocas da humanidade, desde Krishna na Índia, de Confúcio na China, em Lao Tse, passando pelo faraó Akenaton, sempre existiu, por percepção mediúnica, a concepção de que nós somos espíritos imortais, que nós respondemos pelos nossos atos ao desencarnarmos e que nós reencarnamos. A civilização ocidental é tributária também da filosofia grega. Então, o que é a civilização que nós temos hoje? A filosofia grega, o direito romano e, por fim, a filosofia cristã. Tanto é que o nosso idioma, um idioma indo-europeu, nosso alfabeto idêntico, praticamente idêntico ao alfabeto grego. Alfa é A, beta B, delta D. E nossos conceitos, nossa forma de ver o mundo também vem da Grécia Antiga. Quando do surgimento da filosofia na Grécia, os filósofos, sem a instrumentação que a gente tem hoje, eles perceberam pelo exercício da razão que o mundo não poderia ser dividido em vários deuses, que deveria haver uma substância em comum. Heráclito chegou ao Logos, que seria o pensamento do universo. Os vários deuses se tornaram um Logos. E a razão também dizia que tinha que ter uma origem, uma arqué comum ao universo.
E aí vários filósofos começaram a fazer as suas elucubrações, não é? Tales de Mileto, o primeiro filósofo, disse que a origem vinha da água. Depois veio Parmênides, que colocou os 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Outros falaram do apeiron, outros disseram que o elemento primordial era o ar. E aí surgiu, por volta do século IV, a escola dos sofistas, que diziam que as opiniões eram tão discordantes que, na verdade, não existia realidade nenhuma. Os sofistas, em grego, eles fizeram o ditado pantometron anthropos estis, que significa: o homem é a medida de todas as coisas. É interessante a gente reparar isso, diz o Eclesiastes, que não existe nada de novo debaixo do sol, né? Então, 2.500 anos depois, a civilização cai no mesmo dilema. Nós voltamos a esse humanismo sofista, em que o homem se torna a origem de todas as coisas, de todas as palavras, de todos os significados. Nada significa coisa alguma, a não ser o que a gente acredite ou ache conveniente de dizer, passando pela palavra justiça, pela palavra liberdade, pela palavra fraternidade, até a questão de gênero, questões políticas. Nós vivemos o que o Orson Welles chamava novilíngua. Cada um define o que quer, acredita no que quer, do jeito que quer. Cada um vive o seu mundo. E os sofistas chegaram a dizer que o importante não é a verdade, que a verdade não existe, ou que se a verdade existir, ela é impossível de ser alcançada. O importante é o homem ser inteligente e argumentar bem para ter proeminência sobre seus semelhantes. Então surgiu o estudo da retórica entre os sofistas. E hoje também, em grande parte, nossas academias é formado por isso. Não interessa o que é a realidade, o importante é você argumentar bem, ter seu título e ter sua posição na sociedade. Ora, neste momento de relativismo gnoseológico, epistemológico, moral, que vivia o século de Péricles, o século IV antes de Cristo, o século V ao século IV, é que nasceu Sócrates. Sócrates, ele fundou uma tradição filosófica que foi fundante para o Ocidente. Me perdoando o pleonasmo. Ela vem de Sócrates e de Platão, o seu discípulo, a busca da verdade. Um compromisso com a busca da verdade. Platão, dizendo que o ser humano é como um homem dentro de uma caverna. A gente só enxerga as sombras do que está no exterior, mas a realidade está no exterior. E Platão colocava o mundo das ideias, que hoje, a grosso modo, nós poderíamos chamar do mundo espiritual. Então, o homem vive na caverna da matéria e nós vivemos confusos porque tudo que nós enxergamos aqui de material é apenas uma sombra do mundo das ideias. Platão, ele definiu
que tudo o que nós percebemos no plano material é apenas um reflexo do mundo das ideias, que nós poderíamos, na grosso modo, né, o pensamento platônico é mais complexo do que isso, definir como um mundo do espírito. Nós lembramos o livro dos Espíritos, onde ele dizia que o mundo espiritual é pré-existente. E é por isso que os filósofos pré-socráticos, cada um tinha uma ideia diferente sobre a physis, ou seja, a substância original do universo, e sobre o logos, sobre o pensamento que estava por trás do universo. Porque os filósofos gregos, como os pesquisadores de todos os tempos, como os homens de hoje, são apenas homens primitivos que estão presos na caverna. E a caverna é a nossa realidade material. E a realidade, ou melhor, usando o termo hindu, a nossa ilusão material, nosso Maya. Mas a realidade é a realidade do espírito, cuja matéria é apenas um reflexo imperfeito. Então, cada um tem uma percepção da realidade diferente, mas a realidade existe. Isso nós herdamos de Sócrates e de Platão. A concepção de que a verdade existe. Mesmo que nenhum de nós sejamos donos da verdade, a verdade, a essência, o pensamento divino, o logos divino, que a gente traduz como verbo, né? Existe. E Sócrates colocava como o caminho para encontrar a verdade a virtude. Então veja como ele também, eu volto a falar com a Bíblia que às vezes não há nada de novo debaixo do sol. O mesmo dilema ético do tempo de Sócrates é o dilema ético do nosso tempo hoje. Hoje parece que nada é real, que tudo é relativo, que cada um tem o seu conceito à vontade e que as palavras são transformadas de acordo com o interesse das pessoas. O mesmo problema de Sócrates, e Sócrates afirmou: a verdade existe, e o meio de alcançar a verdade é a virtude. Nós, como espíritas, 2.500 anos depois, dizemos com Kardec: a verdade existe, e para encontrar a verdade é necessário o desenvolvimento do senso moral. Enquanto o espírito estiver apegado à matéria, enquanto o espírito estiver nublado pela ilusão da matéria, pelas impurezas da matéria, então a nossa visão não alcança a verdade. Isso foi um grande insight espiritual de Sócrates há 2.500 anos. Porque Sócrates percebeu, e Platão, o seu discípulo, que a razão, a perquisição filosófica não poderia chegar à realidade, à verdade e materialidade e de maus instintos. Por isso Sócrates entronizou o conceito de que o espírito, para encontrar a verdade, ele teria que ser um espírito virtuoso. O ideal do filósofo, o filósofo
deveria ser um ser de virtude, para então ele encontrar a verdade. Foi curioso na história de Sócrates, que é um filósofo fundante para a civilização universal, o uso amplo e restrito e assumido da sua mediunidade. Da sua mediunidade e da mediunidade da pitonisa, da sacerdotisa do templo de Delfos, que tinha no seu pórtico: o homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. E um espírito, através da pitonisa, disse a Sócrates que ele é o homem mais sábio da Grécia. E ele, seguindo esse espírito, e ele mesmo declarava isso, né, que estava seguindo o Deus, porque os espíritos eram tidos como os deuses, né, que a médium, a pitonisa, tinha falado para ele. E mais do que isso, Sócrates dizia, para quem quiser ouvir, está nos livros de filosofia, nos livros de história, que ele tinha o seu espírito particular que conversava com ele, que dava ordens para ele. Na Grécia Antiga se chamavam os espíritos de daemons, que foi demonizado, né, usando, perdão para a palavra, pela teologia cristã. Então, é uma característica que um dos principais filósofos de todos os tempos era médium, declarava para todo mundo que era médium, mandaram ele parar de fazer o que ele estava fazendo, porque senão ele seria condenado à morte. E ele disse que ele não parava porque os espíritos estavam dizendo para ele fazer. O dêmon pessoal dele, o anjo da guarda dele, o espírito pessoal dele, dizia para ele que ele teria que perquirir as pessoas a elas encontrarem a verdade, e ele dizia que não podia deixar de seguir os deuses. A gente tem que contextualizar: os deuses eram os espíritos. Então, Sócrates foi um grande médium. Me impressiona, da civilização depois de Sócrates, eles terem desprezado essa característica de Sócrates, que falava dos ciclos das reencarnações. Vejam só, o Espiritismo de forma alguma inventou as reencarnações. A reencarnação vem desde a Grécia Antiga, que por sua vez Pitágoras aprendeu esse conceito com algumas tradições orientais, egípcias e hindus, provavelmente. Sócrates também pregava, e Platão, a reencarnação. Nós falamos de Platão porque Platão é o discípulo de Sócrates que escrevia o que ele falava, né? Existe uma problemática muito grande, que é distinguir entre o pensamento de Sócrates e o pensamento de Platão, e isso só pode ser feito estudando outros filósofos socráticos. Mas são detalhes que nós não precisamos nos apegar agora. Mas entre outros grandes frutos que eu lembro nessa época da filosofia socrático-platônica, é que Platão escreveu o livro A República, né? Res publicas, em latim, significa coisa pública. E ele dizia que o povo deveria ser governado pelo rei filósofo, que seria aquele ser humano virtuoso e sábio. 2.500 anos depois, nós vemos na Gênesis segundo o Espiritismo, os espíritos propõem que o mundo deveria ser governado por uma aristocracia intelecto-moral. Aristo significa os melhores, cracia, poder. O mundo deveria ser governado por aqueles que são melhores intelectualmente e, sobretudo, moralmente.
Esse é o rei filósofo da tradição socrático-platônica. Porque para Platão, ser filósofo era ser virtuoso. Eu espero que nós lembremos disso em novembro, quando formos votar da República de Platão, que o mundo deveria ser governado pelos melhores. Os melhores não são os que têm mais dinheiro, que fazem mais propaganda, que são bons de marketing e que prometem mais. Os melhores são os sábios e os bons. E segundo a tradição socrática, para ser sábio é preciso ser bom. Porque Sócrates foi o descobridor da inteligência emocional. O filósofo não encontrará a verdade se ele não for puro. Sócrates não foi só um precursor do espiritismo, ele foi um precursor do cristianismo. Ele veio preparar os caminhos de Jesus. Tanto é que depois de Cristo, os continuadores de Jesus, num esforço de formar a igreja cristã primitiva, procurando bases racionais para o cristianismo, se socorreram de Sócrates e Platão. Foi essa a obra de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, já no século III, um dos primeiros dos grandes doutores do catolicismo. Ele foi buscar na filosofia socrático-platônica o embasamento racional do cristianismo. Então nós vemos que Sócrates já tinha essa missão de preparar o intelecto da humanidade para receber o cristianismo. E ele teve um fim que lembra um pouco o testemunho de Jesus. Ele praticamente deu um testemunho cristão, porque a elite da cidade, a ágora, a assembleia da cidade, ficou revoltada porque Sócrates estava revelando as falhas de todo mundo. E ele dizia que aquilo incomodava ele, mas que ele estava cumprindo a vontade dos deuses. E aí o prenderam. E por uma votação apertada, ele foi condenado à morte. E os os discípulos de Sócrates foram implorar ao mestre para que ele fugisse, para que ele não morresse. E ele disse para os discípulos e disse para toda a ágora de Atenas: eu tenho pena de vocês que ficam, porque vocês que ficam são mortos, e eu vou partir para a vida eterna. Eu não tenho nenhum interesse de ficar aqui entre vocês com esse corpo vivenciando uma mentira. E os discípulos insistiram: mas mestre, você pode fugir, a gente pode pagar a sua multa. O destemor de Sócrates diante da verdade, diante da sua eternidade e diante do seu compromisso moral foi tão grande que ele disse: eu não aceito pagar uma multa. Me deram uma chance. Olhem só o que é a grandeza moral desse espírito. O tribunal disse: olha, você pode escolher entre uma multa e a morte.
Tem várias pessoas aqui que estão dispostas a pagar sua multa, e Platão se levantou. Não, eu pago, mestre. Ele disse, não. Se eu for pagar uma multa, eu erro. Então, ele, ironicamente, ele disse, eu acho que por esclarecer vocês deviam me dar uma recompensa, porque tinha uma recompensa para os atletas na época, chamado Pritaneu. E ele disse, não, eu passei os últimos anos da minha vida ensinando a verdade para vocês. Eu quero a recompensa do Pritaneu. Aí os outros disseram, não tem jeito, o homem é irredutível, a gente vai ter que condenar ele à morte, porque ele não quer pagar a multa e não quer ser condescendente com o nosso erro. Então ele praticamente escolheu a morte. Eu lembro que 400 anos depois, Pôncio Pilatos disse, tu és rei? E Jesus disse, tu dizes. E Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? E Jesus, ao invés de tentar argumentar para salvar a sua própria vida, ele se calou para dar testemunho da verdade. Pois é, 2.500 anos se passaram sobre a memória do grande Sócrates, o homem que ensinava pela maiêutica, que era a pedagogia da autodescoberta do educando, uma pedagogia que tem como pressuposto a reencarnação, como o caso que ele ensinou geometria para um escravo, simplesmente perguntando para o escravo, porque Sócrates acreditava que a verdade já está dentro de nós, só basta uma reflexão pura para nós descobrirmos a verdade. 2.500 anos depois, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. E Kardec pergunta aos espíritos, entre eles Sócrates, porque Sócrates é um dos espíritos que fizeram a codificação espírita. Eles dizem, vocês não fazem a coisa certa porque a voz dos maus instintos sobrepuja a voz da consciência. Assim como Sócrates, nós estamos novamente num momento de confusão moral, de relativismo moral, de pessoas, de uma sociedade que quer nos convencer que não existe o certo e o errado, de uma sociedade que frequentemente nos chama para aquilo que é cômodo, aquilo que é conveniente. E nós temos, a história fez justiça, o tempo é o Senhor da verdade. Nós temos hoje toda a nossa tradição ocidental, a nossa cultura, as nossas ciências, a nossa filosofia, a tecnologia que nós temos hoje, nós devemos, em grande parte, a um homem que não abandonou a verdade sob pena de morte. Esse é o exemplo que Sócrates nos deixou. E nós hoje não podemos, seja lá o que esteja acontecendo à nossa volta, nos eximirmos de dar testemunho da realidade do Espírito e da voz da nossa consciência. E, sobretudo, procurar essa realidade, procurar encontrar nossa luz dentro de nós, através do exercício desencavá-la dentro de nossas consciências, descobrir a luz, pregar a luz, viver a luz e sermos a luz do mundo. Que Jesus nos ampare em nossas fraquezas e imperfeições
e que os bons espíritos, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, os pais da igreja, os espíritos que erigiram a codificação espírita, todos aqueles que se sacrificaram